Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e animados para o retorno às aulas, né? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, de genética, hoje iremos estudar sobre a replicação do DNA. Nossa primeira videoaula foi introduzindo um pouco da genética, vimos o material genético, que é o RNA e RNA, a estrutura química e as características gerais dos mesmos. Então, hoje, dando continuidade, nós iremos ver como que o DNA, que é o nosso material genético, o material genético de todos os organismos, eles se replicam. Primeiramente, né, temos que entender o porquê que o DNA ele precisa se replicar, né? Então, assim, como vimos na aula anterior, o DNA ele se encontra no núcleo da célula. O DNA é o nosso material genético que contém a informação hereditária em todos os organismos, que essa informação ela é passada de organismo para organismo ou de geração a geração. Todas as células do nosso organismo e de todos os organismos se reproduzem por meio da divisão celular, né? E para que a célula se divida em duas novas células, cada célula nova precisa conter a mesma quantidade de DNA da célula original. Então, o DNA se replica para que cada célula contenha a mesma quantidade do material genético. E as células, elas se reproduzem, elas se replicam para o crescimento e o desenvolvimento dos organismos, como também para a renovação, né, dos tecidos, dos órgãos, como exemplo, a pele quando ela sofre algum dano, todas as células, ela para poder regenerar a pele, elas se replicam, né, duplicam, então cada célula dessa precisa conter o material genético, que é o DNA, né, e aí também o material genético ele se duplica, né, conforme as células vão se dividindo, para também perpetuar a espécie, né? Então, o zigoto, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, a partir dessa célula, há a formação de todo o organismo. Então, todas essas células que vão se desenvolvendo para favorecer o desenvolvimento e o crescimento do organismo, elas precisam se dividir, né? E a divisão ocorre por meio, que eu acredito que todos lembram, por meio da meiose. Então, o material genético vai se duplicando de cada célula para que as células novas contenham a mesma quantidade do material genético. É o que nós podemos, né, ver com o que está acontecendo com o vírus, né, o SARS-CoV-19, que está causando aí essa pandemia, né, o Covid-19, a doença. Então, o vírus, né, ele está se replicando, se reproduzindo para, né, poder duplicar o seu material genético. Então, assim, o vírus, ele não é uma célula, ele é acelular, né? Não é um organismo vivo. Então, para ele poder se reproduzir, ele precisa de um hospedeiro. E o hospedeiro, né, que ele procura é a nossa célula, as células do nosso organismo. Então, esse vírus, a única finalidade dele de invadir as nossas células é para que ele possa duplicar o seu material genético, que no caso, o vírus da Covid-19, o material genético não é o DNA, é o RNA. Então, a finalidade dele de adentrar, né, de invadir o nosso organismo para duplicar o seu material genético, né? Nós iremos ver isso mais especificadamente nos próximos conteúdos. Então, acompanhando aqui, né, os slides, né, conforme eu for explicando, vocês irão
acompanhando pelos slides aqui da tela, certo? Então, assim, para que todo o conhecimento que hoje se tem a respeito, né, do material genético, do DNA, do RNA, como que o material genético, no caso o DNA, ele se duplica ou replica mesmo, né, o mesmo significado, vários estudos foram realizados, né? E um dos cientistas, estudiosos que contribuíram, né, para o entendimento hoje de como o DNA se replica foi o Arthur Kohlenberg, né? O Arthur Kohlenberg, ele foi um dos estudiosos que, através de um experimento, ele quis, em um tubo teste, mostrar que o DNA se duplica fora do seu habitat original, que é o núcleo da célula. Então, ele fez um experimento no qual ele colocou em um tubo teste substratos, que no caso nucleotídeos, né, que são os monômeros que constituem tanto o DNA como o RNA. Eu acredito que vocês lembrem, né, desse detalhe, né, de como que o DNA e o RNA eles são constituídos de quê? Né? São constituídos de nucleotídeo, né? Tanto o DNA como o RNA é uma cadeia polinucleotídica, ou seja, é uma molécula formada por centenas, por milhões de nucleotídeos. E eu já expliquei o que é um nucleotídeo, né, para vocês na aula anterior. Então, ele colocou em um tubo teste substrato, no caso nucleotídeo, uma enzima chamada DNA polimerase, e vocês irão compreender mais na frente qual a função, né, dessa enzima, e modelos, né, um molde, vamos dizer assim, a palavra que ele usou, um molde da molécula de DNA para que ela servisse como modelo para a síntese da nova molécula de DNA. E através desse experimento, né, o Arthur, ele mostrou, né, ele através desse experimento mostrou que o DNA ele duplica fora do núcleo da célula, e ele duplica porque ele contém, né, o DNA, a informação necessária para a sua própria replicação. Então, essa foi a contribuição do Arthur Kohlenberg, foi mostrar que o DNA ele contém a informação necessária para a sua própria replicação, e mostrou que o DNA ele replica em um tubo teste. Através desse experimento, né, surgiu-se um questionamento, né, e como, né, que essa molécula ela se duplica, né, qual o modelo, né, qual o método que o DNA utiliza para poder se replicar. E aí surgiu na época 3 modelos dos quais o DNA ele poderia utilizar para se replicar. Um deles foi a hipótese semiconservativa ou duplicação semiconservativa, duplicação conservativa e a duplicação dispersiva, né? A duplicação conservativa é quando a molécula parental, a molécula original, ela utiliza, né, a fita molde, que é a fita parental como fita molde, para duplicar, para sintetizar uma nova molécula. Então, o DNA, relembrando, é uma molécula que é formada por 2 fitas, né? Então, assim, fita dupla, em forma de hélice, né? Então, é tanto que diz dupla, né? Uma molécula dupla helicoidal. Então, cada fita, né, de DNA, da molécula do DNA, poderia servir como molde para a síntese de uma nova molécula. Então, no final, se produziria
né, duas moléculas no qual ambas as moléculas de DNA conteriam uma fita velha, uma fita parental e uma fita nova, né? Então esse era o modelo semiconservativo. No modelo dispersivo, a molécula original ela serviria apenas como modelo, mas ela não faria parte, né, do processo de duplicação. Então, baseado, né, nessa molécula, seria sintetizada uma nova molécula de DNA. Então, teria a molécula original e uma nova molécula de DNA. E no modelo dispersivo, né, eram fragmentos, né, das duas fitas. Então, fragmentos poderiam servir de molde para a síntese dessas duas novas moléculas de DNA. Então, as novas moléculas teriam fragmentos, né, do DNA das fitas parentais e fitas novas. Então, esses foram os três modelos, né, que na época se questionava qual deles que seria que a célula ela utilizava para poder duplicar o DNA. E esses dois cientistas, aí como vocês podem ver nos slides, né, dois grandes cientistas, o Matthew Merson e o Frank Stein, eles comprovaram e convenceram a comunidade científica, através de seus experimentos, que a molécula de DNA, o método que ela utiliza para poder duplicar é o método, né, da duplicação semi-conservativa. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos uma molécula de DNA original, né, em dupla hélice. Aí ela não está como no modelo original, né? As cadeias, né, as fitas, elas estão na forma horizontal, linear. E como método, né, utilizado, que eles comprovaram, como eu já havia falado, então esse método cada fita parental serve de molde para a nova fita e cada uma das novas moléculas de DNA possui uma fita velha e outra nova. Então esse é o método que, né, o DNA utiliza para poder se replicar. É o método semi-conservativo. Então, nós temos aí mais uma ilustração, né, a molécula de DNA dupla hélice, né, no modelo helicoidal, e aí vocês estão vendo ambas as fitas parentais, né, sendo utilizadas como modelo para a síntese da nova fita. Então, a nova fita vai ter as novas moléculas de DNA vão ter uma fita parental e uma fita nova, né? Ambas as moléculas, porque uma molécula de DNA vai originar duas novas moléculas de DNA. Para que o DNA ele se replique, né? Ele se duplique, né? Porque tanto faz você dizer duplicar como replicar, tem o mesmo sentido. Então, para que o processo aconteça, né? Para que o DNA ele se duplique, é necessário que faça parte dessa reação, né, um conjunto de proteínas e enzimas, que a gente chama de complexo proteico ou complexo de iniciação. Então, são várias proteínas com diferentes funções, né, no processo de duplicação do DNA. E essas proteínas e enzimas vocês irão conhecer, né, mais especificadamente no decorrer da explicação do conteúdo, certo? Então, inicialmente, tem que estar presente esse complexo proteico ou complexo de iniciação, como também, né,
na molécula de DNA tem que ter uma sequência, toda molécula de DNA possui, né, pelo menos uma sequência de bases, né, bases nitrogenadas, que essa sequência é onde se dá o início da duplicação do DNA. O DNA, ele é muito grande, né? Muito grande mesmo. Tem DNA que é constituído, né, por centenas, por bilhões, por trilhões, né, de nucleotídeos. Então, é uma molécula muito grande e complexa. Então, para que o DNA se duplique, é necessário que tenha essa sequência de bases que nós chamamos de origem de replicação, que é onde a replicação do DNA vai dar início. Então, inicialmente tem que ter a origem de replicação, pode ser em qualquer parte, em qualquer ponto da molécula de DNA, não necessariamente no início nem no fim, né? Essa origem de replicação pode existir várias, dezenas ou centenas de uma molécula de DNA, assim como também os complexos de iniciação, que é mais precisamente conhecido como complexo proteico. E o DNA, ele se replica em ambas as direções, né? A partir da origem de replicação, dependendo de onde começar, pode ser, a replicação pode se dar em ambas as direções. E conforme, né, vai a molécula, ela vai se abrindo, né, vai formando, né, forquilhas de replicação, como vocês podem ver aí na imagem. Pois bem, pessoal. Então, aqui só mais para questão de entendimento, né, quanto à origem da replicação. Então, vocês estão vendo aí um DNA, né, uma fita dupla de forma linear, e vocês estão vendo aí na imagem que essa molécula aí de DNA, ela possui 3 origens de replicação. Então, cada círculo desse, cada bolha, é onde se iniciou a replicação do DNA. Então, a gente chama de origem de replicação, certo? E pode acontecer, né, em ambas as direções. Vai depender de onde a origem, né, onde se inicia a duplicação do DNA. A replicação do DNA ocorre em 2 etapas, né? A primeira etapa é o desenrolamento da molécula de DNA. Então, o DNA, como ele é formado por 2 fitas, né, que a gente chama de dupla hélice, 2 fitas que estão enroladas em forma de hélice ou espiral. Então, inicialmente, essas fitas precisam ser desenroladas, né? Elas precisam ser desenroladas para que as mesmas sejam separadas, né? E ao ser separadas, cada fita parental vai servir como molde para a síntese da nova fita. Como eu já havia explicado no início, que o modelo é o semiconservativo. Então, cada fita parental vai servir como molde para a nova fita. Então, como vocês podem ver aí na imagem, né, tanto ela em forma de hélice como linear, né? Então, a molécula aí, ela está sendo desenrolada para que ambas as fitas estejam disponíveis para que novos nucleotídeos eles sejam adicionados a cada fita molde e assim possa formar 2 novas moléculas de DNA. Mas o processo ele não é tão simples assim. Para que essa fita ela seja desenrolada, é necessário inicialmente que o complexo de iniciação, o complexo proteico, se ligue, né, à origem de replicação. Como eu já falei para vocês, o que é essa origem de replicação? É uma sequência de bases, né, nitrogenada, onde vai iniciar. Então, é necessário que o complexo proteico ele se ligue,
né, a essa origem de replicação. E nesse complexo existe uma enzima chamada DNA helicase, né? Deixa eu voltar aqui. Tem a enzima chamada DNA helicase, é a que vai dar o pontapé inicial, né, para que as fitas sejam desenroladas. Então, a DNA helicase, ela tem a função de quebrar as ligações, né, que une as bases nitrogenadas, né? E aí, essas bases nitrogenadas, como nós já vimos na primeira aula, elas se ligam por meio de pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Então, para que a dupla hélice ela seja desenrolada, ela precisa dessas forças, né, que unem essas duas fitas precisam ser quebradas. E quem atua nessa função é a enzima DNA helicase. A partir do momento que as fitas elas vão sendo desenroladas, proteínas especiais chamadas de proteína de ligação a fita simples, elas ligam as fitas que estão sendo desenroladas, no caso as fitas parentais, para uma vez, né, que ela vai evitar que as fitas se reassociem, né, em uma dupla fita, como era originalmente. Então é para impedir que as fitas voltem a se enrolar novamente, falando mais diretamente, certo? Então, além da enzima DNA helicase, nós temos a proteína, uma proteína especial chamada proteína de ligação à fita simples. Então, ela vai se ligar conforme ela vai sendo desenrolada, ela vai se ligar às fitas para que evite que ela se reassocie em dupla hélice novamente. E as fitas elas fiquem disponíveis, né, para o pareamento complementar das bases, né, para que cada fita parental ela seja sintetizada, né, com a adição de novos nucleotídeos. Então vocês estão vendo aqui, né, uma ilustração de uma molécula de DNA, ela sendo desenrolada, né? E quem faz esse processo é a DNA helicase. Então aqui tem mais uma ilustração, né, que aqui já está no processo bastante avançado e eu retornarei para explicar mais aprofundadamente, certo? Então vamos para a segunda etapa. A primeira etapa vocês viram que é o desenrolamento da dupla hélice, né? Então o desenrolamento das fitas da molécula de DNA. Então elas precisam ser desenroladas inicialmente para que, repetindo, cada fita parental, né, elas sirvam como molde para a nova fita e forme duas novas moléculas de DNA. A segunda etapa, né? Então, já que essas fitas desenrolarem agora elas estão à disposição, ocorre nessa segunda etapa a adição de nucleotídeos, né? Então, agora nós vamos ver que a molécula ela vai ser sintetizada com, né, a adição de novos nucleotídeos. E das proteínas, né, enzimas que fazem parte do complexo proteico e complexo de iniciação, quem vai, como é que se diz, acrescentar, adicionar esses novos nucleotídeos é uma enzima chamada de DNA polimerase. Então, a DNA polimerase, ela tem essa função, né, de adicionar novos nucleotídeos à fita molde, né, para que uma nova fita seja sintetizada. Só que a DNA polimerase ela não inicia, né, a síntese dessa nova fita. Ela não inicia a DNA polimerase, ela precisa, né, que já tenham, né, uma fita iniciada, né, já tenha uma sequência lá de nucleotídeo para ela poder só alongar a fita, né? E aí nós podemos ver aqui nessa ilustração que eu tirei, né, do livro
vi da ciência da biologia, no qual eu preparo as minhas aulas por meio desse livro, né, que eu até já falei para vocês na sala. E vocês podem ver aí na imagem que nós temos uma fita molde, né, de DNA, e para que a DNA polimerase ela alongue a fita, ela sintetize essa nova fita, é necessário que se tenha já uma sequência de base, né? Ela não inicia a DNA polimerase, ela não consegue iniciar essa nova fita. Então aí vocês podem ver que uma enzima chamada primase, né, ela vai dar o pontapé inicial. Então ela vai sintetizar uma fita, né, simples e curta de RNA, tá? E como vocês podem ver na imagem, esse detalhezinho verde, né, a enzima primase, que liga-se à fita molde e sintetiza uma fita chamada iniciadora, né? E essa fita iniciadora é uma sequência de base simples e curta de DNA. E nós chamamos essa fita iniciadora de oligonucleotídeo, né? De iniciador de RNA, como vocês podem ver na imagem. Então, após a primase, né, sintetizar essa fita simples, ela se retira, ela é liberada, né, da fita molde, e ao ser liberada, a DNA polimerase, ela liga-se, né, à fita molde em seguida e alonga, né, e sintetiza, continua a síntese da nova fita de DNA, certo? Então esse aí é o processo. E vocês podem ver na imagem ao lado a enzima DNA polimerase, né, que é semelhante a uma mão, no qual ela se liga à fita molde de DNA e sintetiza, né, a nova molécula, certo, pessoal? Então, assim, a DNA polimerase ela tem essa função, né, de alongar a nova fita, né, de DNA, né? Então, assim, ela não inicia, ela dá continuidade. E aí vocês podem ver na imagem ao lado, né, que ela está mais avançada, né, em termos de síntese da nova fita de DNA. Então, vocês podem ver aí que a DNA polimerase, ela alonga a fita, né, como vocês podem ver, ó. Tem as duas fitas já sendo desenroladas, né, pela DNA ligase. Aí nós temos as proteínas aí que eu falei, que é a proteína que ela se liga, né, às fitas molde, que é para evitar que as fitas se reassociem novamente, né, em dupla hélice, e aí vem a DNA polimerase, né, acrescentando, né, novos nucleotídeos e sintetizando essa nova fita, né, para que seja formada uma nova molécula de DNA, certo, pessoal? Então, dando continuidade. Então, eu falei, né, que a DNA polimerase ela adiciona novos nucleotídeos. Então, a fita nova ela é sintetizada por meio da adição de novos nucleotídeos. Então, só para a gente relembrar aqui o que são os nucleotídeos, né? E nós vimos isso na aula passada. Nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar pentose, né? Açúcar pentose é porque é uma molécula que é formada por 5 átomos de carbono e é um açúcar, né? Quando eu falo açúcar pentose, é um açúcar que é constituído por 5 átomos de carbono. Então, o nucleotídeo é constituído por um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Nós temos 4 tipos de nucleotídeo, porque temos 4 tipos de bases nitrogenadas, né,
que constitui a molécula de DNA, que são a citosina, guanina, timina e adenina, certo? E aí, os nucleotídeos, né, é que formam as moléculas de DNA. E a gente diz que um DNA é uma molécula, né, constituída por duas fitas, né, de nucleotídeo, né? Então aí os ácidos nucleicos, né, eles são adicionados conforme a fita vai sendo sintetizada e alongada. Então o nucleotídeo ele é adicionado ao carbono 3, porque numa molécula, vou mostrar para vocês aqui, né, uma molécula, uma fita de DNA, ela sendo sintetizada. Olhe para essa imagem ao lado. Então eu tenho uma fita molde à direita, que é a amarela, e está sendo adicionado novos nucleotídeos. Por isso que a cadeia está sendo alongada, porque novos nucleotídeos estão sendo adicionados conforme o modelo. E aí vocês veem que esses nucleotídeos, eles ligam-se ao carbono 3, né, do açúcar pentose, porque tem uma hidroxila livre. Então é aí que vai ser ligado o grupo fosfato, né, do novo nucleotídeo que está sendo adicionado. Então vocês veem que uma molécula de DNA, cada fita, né, ela é constituída por nucleotídeos. Só que o esqueleto, né, de cada fita é constituído por fosfato, açúcar pentose, né, fosfato, açúcar pentose alternado. As bases elas estão ligadas ao açúcar pentose e o açúcar está ligado ao grupo fosfato. Então, assim, essa molécula vai sendo, né, formada conforme o pareamento complementar das bases. Então, as bases se ligam de forma complementar, ou seja, a citosina liga-se com a guanina, a adenina com a timina, a citosina com a guanina. Então, assim, as bases nitrogenadas, elas se ligam por complementariedade. Então, sempre a adenina vai se ligar à timina, sempre a citosina vai ligar à guanina. Aí a gente viu isso também na aula anterior, é só para nós revisarmos. Então, é assim que a nova fita da molécula de DNA vai sendo formada, vai sendo sintetizada. Então, vocês podem ver aqui, né, no slide, as 4 tipos de bases nitrogenadas, né, que é a adenina, timina, guanina e citosina. As duas fitas, né, de DNA, elas são sintetizadas em direções opostas, né? Então, eu vou voltar aqui a uma imagem aqui que está muito mais explicativa para dar continuidade. Então, vocês podem ver aqui ao lado, né, as duas fitas elas sendo sintetizadas. A fita que tem extremidade 3, a extremidade 5 e a fita que tem extremidade 5, a extremidade 3. Então, assim, essas fitas, elas crescem de formas opostas. Uma cresce de forma contínua e a outra descontínua, né? Uma fita cresce ininterruptamente, conforme vai acrescentando, né, vai adicionando nucleotídeo, e a outra ela vai se alongando por fragmentos, que é o oposto da contínua, né, que a gente diz que é descontínuo. Então, nós vamos ver aqui a diferença, né, de como essas fitas elas são sintetizadas. Então, aí, a que tem a extremidade 3 a 5, né? Porque as fitas de DNA, elas são antiparalelas, né? Então, a extremidade 3 vai se ligar à extremidade 5, e a extremidade 5 sempre liga à extremidade 3, né? Então, elas são antiparalelas. E aí, a forma contínua, ela acontece conforme eu
expliquei anteriormente, a primeira etapa, que é o desenrolamento, né, das fitas e a adição de nucleotídeo. O que vai diferenciar da forma contínua para a descontínua é a direção com que elas crescem, com que elas são alongadas, conforme é adicionado o nucleotídeo. A da extremidade de 3, porque assim, a fita, né, de DNA, ela vai ser sintetizada sempre da extremidade 5 para a extremidade 3, né? Como vocês podem ver aí na imagem, na fita acima, né? Ela está crescendo de forma contínua, né? Como vocês podem ver, utilizando aqueles mesmos processos que eu expliquei para vocês. E a fita de baixo, que é a fita de 5 à extremidade 3, ela cresce de forma oposta, de forma descontínua, né? Por quê? Porque, como eu havia falado para vocês, né? Então, a nova fita, ela tem que vir da extremidade 5 para a extremidade 3. Então, ela vai crescer de forma oposta, certo? Então, vocês podem ver aí nessa imagem, né? A primeira imagem aí, uma molécula de DNA, é como se fosse, né, a abertura de um zíper. Então, ela, conforme ela vai a extremidade, né, de 3 a 5, a fita azul de 3 a 5. Então, a nova fita, que sempre a nova fita, ela vai crescer da extremidade 5 à extremidade 3, né, porque elas são antiparalelas. Então, ela está crescendo de forma contínua. Ininterruptamente está sendo adicionado nucleotídeo. Já a fita abaixo, né, que tem extremidade 5 a 3, a fita ela vai ser sintetizada de forma descontínua, de forma oposta, né? E aí um japonês chamado Okazaki, né, foi ele que identificou que essa fita que cresce de forma descontínua, ela cresce por fragmento, pela formação de fragmento e não continuamente como a fita, né, da extremidade de 3 a 5. E esses fragmentos ele chamou de fragmento de Okazaki, em homenagem, né, a esse japonês que fez essa descoberta. Então, a fita descontínua, né, ela aponta a direção errada, entre aspas, porque não é continuamente como, né, a fita acima. Então, assim, a fita contínua, vamos supor, ela adiciona, né, centenas e milhares de nucleotídeos no curto período de tempo. Já a descontínua não, ela vai adicionando 20, 50, né, 100. Por quê? Porque essa fita ela vem crescendo por meio de fragmento. Então, poucas bases, poucos nucleotídeos, eles são adicionados e formam, por isso que vai formando esses fragmentos, certo? E aí, cada fragmento, né, o processo é o mesmo. O que é que vai diferenciar da fita contínua para descontínua? A fita contínua, ela só vai necessitar de uma fita iniciadora para dar início, que é o oligonucleotídeo iniciador. Somente uma única fita iniciadora, né? Então, o contrário da fita descontínua, que cada fragmento daquele vai precisar de uma fita iniciadora e um complexo proteico, complexo de iniciação para cada fragmento. No final, como que aqueles fragmentos eles são ligados, eles são unidos, né? E aí entra uma enzima chamada DNA ligase que catalisa a formação da ligação fosfodiéster final entre os fragmentos de alcasaques adjacentes. Por que essa ligação fosfodiéster? Porque os nucleotídeos eles se ligam uns aos outros, né, através das ligações fosfodiéster. Então, assim,
É um pouco, né, complicado de eu explicar como que é essa ligação fosfodiéster, né, sem ter um quadro, né, sem ter algum recurso para que eu possa estar, né, explicando de uma forma mais clara. Mas aí vocês buscam, né, outras fontes, leem por alguns livros que vocês irão entender mais, né, a fundo como que os nucleotídeos eles se ligam por meio dessas ligações fosfodiéster. Então, né, vocês podem ver aí na imagem ao lado, né, o que eu acabei de falar, né, vocês veem aí, ó, os fragmentos de Okazaki, eles são formados, né, e aí no final, né, cada fragmento desse vai ser ligado por meio da enzima DNA ligase, que une esses fragmentos para que no final tenha duas moléculas de DNA somente com a molécula, a fita parental e a fita nova, certo? Então aí tem todo um processo que vocês podem ver, né? Tem a DNA-LK, polimerase, que adiciona, também vai adicionar, né, nucleotídeo na fita descontínua. O processo é o mesmo, né? O que vai mudar é a direção e essa formação de fragmentos que, diferentemente da fita contínua, não é adicionado nucleotídeo de uma forma, né, ininterrupta, né, por formação de fragmentos, certo? E para finalizarmos, né, quando a fita, né, está sendo de DNA está sendo sintetizada, né, além da DNA polimerase, se liga uma outra proteína que também faz parte do complexo proteico, chamada de grampo, né? Essa proteína é chamada de grampo deslizante, né? Desculpa. Então, assim, qual é a função dessa proteína? No momento que a DNA polimerase ela inicia, né, ela se liga à fita molde, automaticamente esse grampo deslizante ele liga-se à DNA polimerase. Por quê? Porque essa enzima, né, ela adiciona vários nucleotídeos em um curto período de tempo. Então vamos supor, em 1 minuto ela tem a capacidade de adicionar mais de 1.000, de 2.000 até milhões de nucleotídeos no curto período de tempo, certo? Então, assim, se não tiver essa proteína ligada à DNA polimerase, pode acontecer dela se desprender, né, da fita molde, né, em um curto período de tempo. Então, ela adiciona 50 a 100 nucleotídeos e se desprende da fita. Com o grampo deslizante, não. O grampo, ele dá estabilidade, né, à DNA polimerase. Ele ajuda, né, a essa enzima a sintetizar em um curto período de tempo, a adicionar, né, centenas, milhões de nucleotídeos no curto período de tempo, né? Então, o grampo, como ele diz aí, o grampo, ele mantém a polimerase estavelmente ligada ao DNA, de maneira que muitos nucleotídeos podem ser adicionados a cada evento de ligação, né? Porque a DNA polimerase ela é processiva, né? Ela tem a capacidade de sintetizar uma nova molécula em um curto período de tempo. Ela é muito rápida, ela é muito eficiente, a DNA polimerase. Então, a função desse grampo deslizante é esse, né? É dar mais estabilidade à DNA polimerase,
certo? E aí, para que o vídeo não fique muito extenso, né, não fique muito cansativo, eu vou encerrar essa primeira parte, né? Que nós falamos sobre a duplicação do DNA, e aí nas aulas seguintes vai vir a transcrição e a tradução, né, da molécula de DNA, certo, pessoal? Eu espero que todos tenham compreendido. Se não compreendido, estou à disposição para que vocês tirem, né, as devidas dúvidas, mas não deixem de estudar, de se aprofundar, de procurar outras fontes para que vocês, né, possam compreender melhor o assunto, né? Porque infelizmente nós temos que nesse momento ter muita persistência, não desanimar, não desistir, porque vai dar tudo certo e com certeza, né, vocês irão sair, né, desse momento não sendo prejudicado, tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima aula.